A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 19. Justiça maior que a dos escribas e fariseus. Voltamos agora nossa atenção particularmente para a declaração do versículo 20, no qual nosso Senhor define a sua atitude para com a lei e os profetas, talvez destacando o caso da lei como especial. Já averiguamos quão vital é este breve parágrafo, que ocupa os versículos 17 a 20, em seu ministério, e o quanto deveria influenciar a nossa perspectiva do Evangelho cristão. Coisa alguma poderia ser mais importante do que haver ele definido clara e explicitamente desde o princípio as características do seu ministério. Havia muitas razões para os homens nutrirem vários mal-entendidos no tocante a isso. O próprio Jesus era uma pessoa incomum, não pertencia à ordem dos escribas e fariseus, e nem era mestre da lei oficialmente formado. No entanto, ali estava ele, defronte de todos, ocupando a posição de mestre. Outrossim, ele era um mestre que não hesitava em criticar, conforme vemo-lo fazendo aqui, rebatendo o ensino dos mestres autorizados e reconhecido pelo povo. Além disso, a sua conduta era bastante estranha quanto a certas particularidades. Longe de evitar a companhia dos pecadores, ele fazia o possível e o impossível para estar com eles, e assim chegou a ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores, como está em Mateus capítulo 11, verso 19. No seu ensino também havia certo elemento que destacava a doutrina chamada doutrina da graça. Todas essas coisas pareciam distingui-lo naquilo que ele dizia de tudo quanto o povo tivera ouvido. E isso explica porque eles eram propensos a entender de forma errada a sua mensagem e a importância geral da mesma. Também já vimos que o Senhor definiu esse ponto por meio de dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, seu ensino de forma alguma era incoerente como o ensino da lei e dos profetas. Mas, em segundo lugar, era muito diferente do ensino dos escribas e fariseus. Vimos, igualmente, que a nossa atitude para com a lei, por essa mesma razão, reveste-se de capital importância. Nosso Senhor não veio a fim de facilitar as coisas para nós, ou para aliviar as exigências sobre nós impostas. O propósito da vinda de Jesus foi o de capacitar-nos a observar a lei, e não o de revogá-la. Isso posto, ele enfatiza aqui que precisamos saber no que consiste a lei e também que devemos ser-lhe obedientes. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ainda ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
como está em Mateus capítulo 5, verso 19. Ora, não precisamos desperdiçar o nosso tempo na consideração que se deve entender por dos menores ou por dos maiores entre os mandamentos. Como é óbvio, há uma certa distinção entre os mandamentos, mas todos eles igualmente são mandamentos de Deus e, conforme Jesus aqui enfatiza, até o menor dos mandamentos reveste-se da mais vital importância. Outro sim, segundo Tiago nos faz lembrar, qualquer pessoa que venha a falhar em um dos mandamentos da lei já falhou quanto à lei inteira. Não obstante, há uma espécie de divisão da lei em duas categorias. A primeira diz respeito às nossas relações com o Senhor, mas a segunda destas categorias diz respeito às nossas relações com o próximo. Por conseguinte, existe uma relativa diferença quanto à importância dos mandamentos. As nossas relações com Deus, como é evidente, revestem-se de maior importância do que as nossas relações com o próximo. Você deve estar lembrado de quando um escriba abordou o nosso Senhor e lhe perguntou acerca do maior dos mandamentos. Naquela oportunidade, nosso Senhor não se voltou para ele a fim de dizer: você não deveria falar em maior e em menor mandamento ou em primeiro e segundo mandamento. Pelo contrário, disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, como está em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Pois muito bem, quando lemos a lei, podemos perceber que há um certo motivo para essa distinção entre o menor e o maior dos mandamentos. O que o nosso Senhor quis dizer, portanto, é que nos cumpre observar toda e cada porção da lei, pondo em prática e ensinando aos outros cada um dos seus preceitos. É quanto a essa particularidade que Jesus faz nossos pensamentos enfocarem o ensino dos fariseus e escribas. Porquanto, se a lei é assim tão vital para nós, e se, em última análise, o propósito inteiro da graça de Deus em Jesus Cristo consiste em capacitar-nos a cumprir e a guardar a justiça da lei, então, como é patente, precisamos compreender claramente o que é a lei, bem como o que ela exige de nós. Já vimos que isso corresponde à doutrina bíblica da santidade. A santidade não é alguma experiência pela qual devamos passar, mas significa guardar e cumprir a lei de Deus. As experiências podem ajudar-nos a tanto, mas não podemos receber a santidade e a santificação como meras experiências. A santidade é algo que pomos em prática na nossa vida diária. Consiste em honrarmos e guardarmos a lei conforme fez o próprio Filho de Deus enquanto esteve nesse mundo. Ser santo equivale a ser semelhante a Ele. Isso é santidade. Vemos, pois, que a santidade está intimamente relacionada à lei, sempre devendo ser concebida em termos da observância dos seus preceitos. Ora, é nesse ponto que os escribas e fariseus entram em cena, porque pareciam ser os homens mais santificados que então havia. Entretanto, Jesus foi capaz de demonstrar com grande clareza que aqueles religiosos eram deficientes no campo da justiça e da santidade. E isso ocorria com eles
principalmente porque compreendiam e interpretavam erroneamente a lei, muito tragicamente para eles. Nos 2 versículos que estamos considerando, nosso Senhor reforça o seu ensino por meio de uma asserção negativa. E as palavras registradas no versículo 20 devem ter soado extremamente surpreendentes e chocantes para os homens e as mulheres a quem elas foram dirigidas. É como se o nosso Senhor houvesse dito: não imagine que vim facilitar as coisas, tornando menos severas as exigências da lei.